Vamos nós. Lembrando, qualquer momento, pode parar para pedir, para a aula, para explicar alguma coisa, conforme seja, certo? Fiquem à vontade quanto a isso. Nós estamos continuando a parte de revisão de função afim, certo? Lembrando, até já revisando. Função afim também pode ser chamada de função do primeiro grau. Certo? Professor, o que vem a ser uma função do primeiro grau ou uma função afim? É toda função que possui aquele formato. F de x é igual a ax mais b, certo? Onde o a e o b são o que nós chamamos de coeficientes das funções, certo? Os coeficientes, onde o a eu chamo de coeficiente angular e o b eu chamo de coeficiente linear, certo? E além de chamar de coeficiente angular e coeficiente linear, esses coeficientes eles podem receber um outro nome, principalmente naquela parte daquelas funções contextualizadas que nós temos, que é esse problema de situações contextualizadas. Nas situações contextualizadas, o A ele pode ser chamado de taxa de variação e o B ele pode ser chamado de valor inicial, certo? Então lembra que esses dois nomes, além, ou seja, o A, que é o número que multiplica o X, ele pode ser chamado ou de coeficiente linear ou também de taxa de variação. O B, que é o número que está sozinho, ele pode ser chamado ou de coeficiente linear ou até mesmo de valor inicial, certo? Então, professor, o que é que nós vamos ver hoje? Certo? Presta bem atenção. Nessa aula, nessa primeira aula, que é só, no caso remoto, pelo computador, eu vou tentar resolver essas 3 primeiras questões, vou resolver, certo? Quando for à tarde, lá no presencial, aí eu vou resolver essas 2 outras questões, certo? Mas vamos começar aqui devagarzinho. Essas 3 primeiras são as que eu considero as mais simplesinhas que tem. Por exemplo, nessa primeira questão, ó, deixa eu puxar aqui. Nessa primeira questão, determine o valor numérico. Ó, essa parte de valor numérico eu já relembrei semana passada, certo? Vamos continuar revisando agora. Da função afim, ó, a função é essa. F de x igual a menos 3x mais 4, certo? Professor, o que é que eu quero? No item A, eu disse que eu quero o valor numérico para x igual a 1. O que é isso, professor? Tanto faz ter para x igual a 1, como pode ser que apareça simplesmente assim, ó, f de 1. Tanto faz isso, ou x igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa. O que é que você vai fazer? Na função, aonde tiver x, aonde aparecer x na função, você vai substituir por quem? Por 1. Então ficará o quê? F de 1 igual a menos 3 vezes 1 mais 4. Certo? F de 1 é igual a menos 3 vezes 1, menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4, professor. Aí é aquela regra. Sinais contrários. Coloca o sinal do maior. Quem é o maior? O 3 ou o 4? O 4. O 4 está positivo. Quando é positivo, eu não sou obrigado a colocar. Só lembrando. Então, e subtrai. 4 menos 3, 1. Então, o F de 1 deu justamente 1. Item B, professor. X igual a 1/3. Certo? X igual a 1/3 ou F de 1/3. O que é que a gente faz, professor? Chegando aqui. Mesmo esquema. Tem que ter um cuidadozinho nessa fração. Eu já resolvi isso aqui com vocês, é uma revisão. O que é que você vai fazer? Aonde tiver x, eu substituo por 1/3. Então, vai ficar o quê? Presta atenção. F de 1/3 é igual a menos 3 vezes, no lugar do x, eu boto o quê? 1/3 mais 4. Então, F
de 1/3. Isso aqui é igual menos 3 vezes 1/3. Sempre que ocorrer esse tipo, quando tiver um número multiplicando por uma fração, onde esse número é igual ao denominador, ocorre muito isso, você pode cancelar o 3 com 3. Ah, professor, se aqui fosse um 4, embaixo fosse um 4, você podia cancelar também. Qualquer situação você vai poder cancelar, quando os números forem iguais. Então, restou o quê? O menos e também o 1. Menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4, professor. Sinais contrários. Coloca o sinal do maior, que é o 4, é positivo, e subtrai. 4 menos 1, 3. Então, o f de 1/3 ficou quanto? 3, certo? Para finalizar essa primeira, item C, professor. X igual a 0. Lembrando, tanto pode ter x igual a 0 ou simplesmente f de 0. Isso aqui é a mesma coisa. Então, quanto é que vai ficar o f de 0? F de 0 igual a menos 3 vezes 0 mais 4. F de 0, menos 3 vezes 0, 0 mais 4. 0 mais 4, professor, fica simplesmente 4. Então, no item C, o f de 0 ficou simplesmente 4, certo? Primeira questão, esses 3 primeiros itens, somente isso. Professor, que assunto é esse? Isso aqui é função afim, revisando a parte que diz respeito a valor numérico, certo? Sempre muita atenção com isso. Valor numérico não tem o que fazer. Aonde tiver x, você coloca o número que ele está pedindo, certo? Professor, e nessa segunda questão? Presta atenção, nessa segunda questão, começa a revisar essa parte que eu comentei hoje no comecinho, de taxa de variação e valor inicial. Lembrando, uma função afim, que ela é ax mais b, né? O a, que é o número que multiplica o a, eu chamo de taxa de variação ou coeficiente angular. O b eu chamo de valor inicial ou coeficiente linear, certo? Então, vamos lá, vamos nós. E na segunda questão, o que é que eu quero? Segunda questão, presta atenção. Nessa segunda questão, eu forneci para vocês duas funções. Primeira função, f de x é igual a 3x mais 2 sobre 3. G de x é igual a 2x mais 3 sobre 4. Certo? Está aqui essas duas funções. O que é que eu peço a vocês? Duas coisas eu estou perguntando. Primeira pergunta, qual delas tem valor inicial maior? Ou seja, você vai olhar para f de x e para g de x. Olhando as duas, você vai me dizer qual delas tem o maior valor inicial. Professor, o que é o valor inicial? Acabei de revisar com vocês. Valor inicial é o númerozinho que está no final, que é o que nós chamamos também de coeficiente linear. Se eu observar para a função f de x, o meu valor inicial é 2/3. Para g de x, o meu valor inicial é 3/4. O 2/3, se você dividir, é mais fácil, certo? Para saber quem é o maior. Fica 0,66 reticências. O 3 sobre 4, se você dividir, fica 0,75, certo? Então, dos dois, professor, ele quer saber qual é o maior. Quem é o maior? É o 0,75. Então, das duas funções, se coloca a resposta. Qual é a maior? G de x tem valor inicial maior. Certo? Pronto. Aqui está ok. Professor, a outra coisa que ele quer. E qual tem taxa de variação maior? Mesmo esquema. O que é a taxa de variação, professor? Taxa de variação é o coeficiente angular, que é o A, que é o número que multiplica o X. Se eu olhar no F, ó, f de x, quem é a minha taxa de variação? 3. Se eu olhar na minha g de x, ó, quem é a minha taxa de variação? É 2, certo? Então, das duas, qual é o maior? F de x. Então, vai ficar o quê? F de x tem
taxa de variação maior. Então, pronto. Está aqui a segunda questão. A segunda questão, professor, era só isso. Simplesmente. Ele queria saber, ele dava duas funções, chamou a primeira de f e a segunda de g, ó. F de x é esse, e g de x é esse. Professor, se tem A e tem B. Ele botou só para definir a função, certo? E quer saber, na primeira pergunta, ele quer saber qual deles tem o maior valor inicial. Lembrando, valor inicial é aquele final, que é o quociente linear, e qual deles tem a maior taxa de variação, certo? Então, essa segunda questão eu considero mais fácil, tendo um cuidado nesse valor inicial, que é uma fração e que alguns se enrolam porque vem em fração, certo? A outra coisa, qual delas tem a maior taxa de variação? Também, taxa de variação é o comecinho, que é o número que multiplica o x, certo? E para a gente finalizar essa primeira parte, essa parte de hoje, nós vamos ver essa terceira questão, que é só o item A, que ela é simplesinha, certo? Terceira questão. Terceira questão. O que é que eu quero? Escreva no caderno a lei da função afim em cada item, sabendo que... Terceira questão, só o item A. Eu quero que você escreva a lei de uma função, ou seja, eu quero que você escreva algo semelhante a essa função aqui, ó, f de x igual a menos 3x mais 4, onde o que é que você vai fazer? Você tem que escrever a função onde a taxa de variação dela é 3 e o meu valor inicial é 1. O que é a taxa de variação, professor? Você vai escrever a função assim, ó, f de x igual, minha taxa de variação é 3, então a função é o quê? 3x, e o meu valor inicial é 1. Então fica 3x mais 1. Isso aqui é a minha função, minha lei da função, que ele pediu na terceira, onde a minha taxa de variação é 3 e o meu valor inicial é 1, certo? Nessa primeira aula, nós vamos ficar somente aqui. O que é que eu vou indicar a vocês? Seguinte, eu vou bater a foto dessa parte que eu resolvi e vou deixar no grupo, só que vocês não vão me devolver agora. Vocês vão me devolver à tarde, quando eu corrigir essas duas outras questões, certo? Aí eu coloco a foto dessa e a foto dessas duas questões, que aí eu vou resolver essas duas à tarde, no presencial e também para a galera que está em casa, que eu vou projetar para vocês, certo? Quando for na aula da tarde, quando eu resolver essas duas questões, aí eu começo a receber essa atividade de vocês. Lembrando, recebo tudo pela internet. Professor, quem vai estar lá? Que muitos vão estar sem internet. Você pode bater a foto e pode mandar assim que você chegar em casa. Recebo sem problema algum, certo? Deixa eu botar aqui no chat. Deu para entender o que é que nós iremos fazer hoje, turma? Pode até colocar no chat aí, ó. Deu para entender? Eu vou botar a foto dessa questão, eu vou até parar a gravação aqui para ela não ficar tão extensa. Eu vou bater a foto dessa